Fala, garotinhos, fala, garotinhas, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo bem? Então, mais um episódio, terceiro episódio, tô muito feliz de estar acontecendo e tenho certeza absoluta de que Deus tem muito pra falar e é muito Deus mesmo que vai falar aqui hoje, porque de preparado não tem ninguém aqui, mas tô aqui com a nossa convidada. Cara, pensa numa pessoa de Deus. Que isso. Tô muito feliz, velho. Tô muito feliz. Amém. E aí, como é que tá? Se apresenta aí, cara, pra galera poder te conhecer. Oi, gente. Meu nome é Natália. Então, eu conheço Biel da IBA de Santa Cruz, aquela benção na minha vida. E é isso. Recebi o convite, assim, meio repentino. Confesso que eu tô um pouco nervosa, mas que o Espírito Santo guie essa conversa. Amém. Amém, vai guiar. Em nome de Jesus. Amém. Cara, eu quero te fazer a pergunta que provavelmente foi o que você mais falou hoje. Como foi pra você receber essa notícia repentina que nem tu falou pra galera? Tipo, e aí? Uau! Então, eu acordei, aí eu já fui checar as mensagens e tal, falei com Deus, fui checar as mensagens e eu olhei assim, tinha a mensagem do Biel, eu falei, ué, tá. Só que, geralmente, eu não tenho muita urgência pra responder as pessoas, né, vou fazer minhas coisas, só que eu senti, manda uma mensagem, pergunta se é urgente. Eu falei, Biel, se for urgente, me fala, senão eu só vou ouvir mais tarde. Aí ele, cara, se tu tiver livre 2 horas, é assim. Eu, como assim, gente? Aí eu, será que eu tô pensando? Não é possível, tá cedo demais. Aí tá. Aí ele foi me convidando pra vir aqui e tal, e conforme ele ia falando no áudio, eu só, não tem como, não é possível. O que eu vou falar? Aí, beleza, eu me arrumando e falando com Deus. Nisso eu comecei a lembrar de várias coisas que eu vivi com Deus, do meu começo. Enfim, me sentindo extremamente constrangida, eu fui andando pro trabalho pensando sobre isso. E ali, como é que eu vou guardar essas coisas, sabe? Eu comecei, a perguntar pra Deus se era mesmo pra eu estar aqui hoje, se era pra ser agora. E eu fui sentindo uma paz misturada com empolgação, sabe? E é isso, comecei a pensar sobre, depois eu até reclamei com o Biel, como é que eu presto atenção no trabalho agora? Como? Porque eu tava com nervosismo, mas expectativa mesmo. E é isso, e estamos aqui agora, né? Amém, Deus fez tudo se encaixar, porque hoje em dia tava uma doideira e ele fez tudo se encaixar pra eu conseguir estar aqui. E foi algo que tu tava falando, né? Tipo, cara, eu vou ver se as paradas se encaixar aqui e a gente vai... se for da vontade de Deus, vai rolar. Exatamente. Vai ter como, porque só se for da vontade de Deus que vai dar tempo, entendeu? E deu. Então, amém. Tamo aqui. Então, pra vocês terem noção de que é realmente assim, tá uma parada que, cara, só Deus mesmo pra... Entendeu? Pra falar. Se não for dele, que nem flua, né? Exatamente. E, bom, até onde eu sei, tu é criada em berço cristão também, né? E, então, assim, já conhece o evangelho desde muito novinha. Sim. O evangelho em si. Mas, como eu acredito que todo mundo nessa vida tenha passado por uma fase de conhecer a Jesus em si, sabe? Acredito que todo mundo tenha passado por isso, pelo menos se não passou, vai passar ou não entendeu. Mas, sabe, algo que eu gosto até de falar bastante com o pessoal antes, a conversa bastidores, que agora o pessoal vai ter aí. Abrindo aqui. Exatamente, abrindo o leque. É que eu gosto de trazer aqui pessoas que entenderam, sabe? Talvez a sua vida espiritual hoje não esteja no melhor momento possível, sabe? Porque eu não sei, quem sabe é você e Deus, sabe? E talvez não esteja no melhor momento possível, mas eu gosto de trazer pessoas que entenderam, sabe? Porque nem sempre a gente vai estar no melhor momento, mas, cara, dá pra contar nos dedos as pessoas que eu olho e falo, cara, essa entendeu, sabe? Tipo,
é muito assim mesmo, tu não faz ideia do quão difícil é você... Porque eu tenho que ter esse senso julgador e eu nunca fui uma pessoa de julgar os outros, e agora eu tô tendo que ter isso, sabe? De olhar e falar, cara, eu tenho que levar pessoas que entenderam. E aí eu fico olhando pras pessoas assim, calma, calma, calma. E sabe, eu vejo muito isso em você. Sabe, você entendeu algo que muitos não entenderam, mano. Cristo é real. Obrigada, papai. Cristo é real, mano. Só Deus poderia fazer isso. E é a parada que tu tava falando hoje que é o lance do constrangimento, né? Quando a gente entende o amor dele, a gente se sente constrangido e fala, cara, como em algum momento da vida eu escolhi outra coisa a não, sabe? Sem ser isso. E... Enfim, deixando claro isso, porque foi uma conversa que eu não pude ter antes. Por isso eu tô muito feliz de você estar aqui, por ser uma pessoa que entendeu. E cara... Posso falar uma coisa rapidinho? Com certeza. Essa parada que tu falou de pessoas que entenderam. É que, tipo, o evangelho é a verdade. Ponto. E... às vezes, até a gente mesmo na nossa vida, depois de Deus abrir os nossos olhos, às vezes por pequenos períodos, por um dia, às vezes, parece que a gente se cega um pouco pra verdade. Em alguns momentos a gente esquece, em alguns momentos a gente fica desapercebido. Infelizmente, algumas pessoas têm esse contato, por um tempo começa a conhecer a verdade, às vezes cai no processo e desiste, sabe? E é muito louco, cara, a forma que o inimigo consegue... Eu não vou nem dar mérito pra ele, não. Às vezes a gente se permite mesmo esquecer das coisas que Deus já revelou pra gente. Se a gente não estiver sempre trazendo à nossa memória as coisas que dão esperança, as coisas que nos lembram quem Cristo é, essas coisas se perdem. Literalmente, lembranças preciosas se apagam completamente da nossa memória. Acho que é até uma oração constante que é importante a gente fazer. Jesus, me lembra, tipo, pra essa situação aqui, se eu já vivi algo que vai me dar base pra viver isso daqui, traz à minha memória algo que vai reavivar minha fé pra aguentar essas circunstâncias, que às vezes a gente fica esperando, como é que fala? Experiências novas, mas a gente não tá dando valor pras coisas que a gente já viveu. Às vezes a gente tem uma baita base, coisas extraordinárias, e a gente ainda tem audácia de duvidar que Deus tá olhando. Se a gente olhar pras coisas que a gente já viveu, cara, é impossível você achar que poderia estar sozinho agora. Mas porque Deus não muda. Ele é sempre o mesmo. E... cara, é real, mano. Tipo, algo que às vezes você já teve diversas experiências, ou seja, Deus já te mostrou como passar por tal situação e você quer novas experiências pra provar que Deus é real, ou então pra eu saber lidar com tal situação eu preciso de uma experiência, sendo que Deus já te deu uma experiência naquela área, sabe? E aí você às vezes não traz à memória as coisas que você já viveu. E é real, mano. É real, assim, algo muito... sabe, a gente precisa muito guardar essas memórias preciosas, vou botar assim, que a gente tem. E a gente tem que tomar cuidado também pra não viver por aí correndo atrás de arrepios, sabe? A gente tem que ter uma expectativa no extraordinário. Sim. Mas o extraordinário não tem que ser pautado no que a gente quer ver. Tem coisas que são extraordinárias, tudo que Deus faz é extraordinário. Com certeza. Só que às vezes a gente quer coisas que sejam extremamente palpáveis, sabe? E a fé é naquilo que a gente não vê. A partir do momento que você viu o milagre, você não precisa mais ter fé para aquilo. Pois é. Então, às vezes, a gente precisa, sim, ter fé se baseando no que a gente até já viu, mas para algo novo que a gente ainda não viu acontecer. E é uma questão de paciência também, né? Cara, eu acho incrível isso aí, porque... falando contigo antes, eu tive algumas experiências com Deus, né, desde a infância, e isso foi sempre algo
que ficou muito na minha cabeça, exatamente o que você falou, sabe? Eu vi ali, então, assim, eu tive experiência muito nítida de que Deus era real, sabe? Mas eu sempre tive esse negócio, sabe? Cara, teve pessoas que não viram o que eu vi e creem, sabe? Enquanto eu vi e tipo assim... Uau. Sabe, Eu mano? nunca tinha parado pra pensar nisso. E é muito o que tu falou, mano, a partir do momento que tu vê, já não é mais fé. Sabe? E é literalmente isso, mano. Eu vi e eu, tipo assim, segui a vida, tá ligado? Não é que eu não acreditei, porque eu vi. Não foi que me contaram, Pode foi falar o que sobre... Não, deixa bem. Mas, assim, cara, e teve outras em si. Só que, cara, foram experiências que eu vivi que eu falei, cara, impossível Deus não ser real. Mas eu escolhi o mundo. Agora teve gente que não viveu, às vezes, nenhuma experiência a esse nível e, sabe, escolheram a Cristo, mano. E eu fico tipo, cara, que doideira. E é muito Tomé, sabe, Tomé? É que Jesus olha e fala, olha, você, só porque você viu, você creu, bem-aventurados serão os que não viram e creem, sabe? Cara, olha aqui. Sabe, e acho que é muito isso mesmo, sabe? A gente julga muito Tomé, mas a gente já foi Tomé várias vezes na nossa vida. Aquele momento de, sabe, instabilidade na fé que Tomé viveu era super compreensível, inclusive, Super. não que fosse certo. Porque ele estava lidando com talvez uma das maiores, grandes dores da vida dele. Alguém que ele amava, ele viu sendo morto. E a frustração tomou conta dele. Quantas vezes eu já não me senti frustrada e, tipo assim, parecia que a graça perdeu a graça. E tu olhava pra tudo aquilo, pra tudo que você viveu e fica assim, não acredito mais. Ou, tipo, pra agora, não faz mais efeito, sabe? E só Deus pra reavivar aquilo que às vezes a gente acaba deixando morrer, sabe? Exato. Teve uma parada que tu falou aí de... Calma que vai voltar. Dá uma dica. A memória é horrorosa. Espírito Santo. Mas sobre esse negócio de, cara, às vezes... Calma. Jesus, ela vem e volta, tá vendo? É tenso. Mas sobre isso de, cara, às vezes você quer ver o extraordinário, sendo que tudo que Deus faz é extraordinário. Real. Sabe? E, tipo assim, eu queria muito que o pessoal real, assim, tivesse essa consciência. Não só o pessoal, eu em si. Na verdade, eu tive que aprender isso. Mas eu queria muito que todo mundo tivesse essa mentalidade de, cara, talvez eu não tenha visto, sei lá, o céu se abrir e... Não sei, é porque eu tava na visão de Paulo, perdão. Mas deixa eu mudar aqui. Vou pra Disteu. O céu se abrir, Jesus do lado de Deus, sabe assim, o mar se abrir, talvez eu não tenha visto isso. Mas, cara, às vezes, sei lá, Deus supriu minha necessidade quando não tinha comida em casa e, sabe? Cara, eu queria muito que a gente começasse a olhar pra... Já que tu chegou a esse ponto, sabe? Para as pequenas coisas. E ver elas como grandes, porque são gigantescas, sabe? E real, mano. Eu tô sentindo pra onde isso tá indo. Eu tô lembrando de algumas coisas aqui, papai. Antes eu queria falar uma coisa. Às vezes a gente mesmo não percebe. Quantas vezes, assim, tipo... Eu tava vivendo uma época, assim, meio que no automático da vida, fazendo as coisas numa correria. E às vezes até, tipo, tentando muito acertar. Só que o problema é que às vezes quando a gente tá tentando muito fazer as coisas acontecerem, a gente deixa Deus de lado. E quando eu parava pra reparar tudo, eu falava, mas Deus, nada tá acontecendo, por que tá sendo tão difícil? E até que eu parava. Depois de tanto cansaço, a gente resolve descansar, né, em Deus. Aprende a lição e, tipo, parava e começava a observar. E começava a ver várias coisas que vinham acontecendo antes, que às vezes pareciam ser horríveis, sabe? E algumas coisas boas, algumas coisas que pareciam ser insignificantes e tudo indo, se convergindo pra vontade de Deus acontecer. E eu, caramba, desde lá o Senhor já tava cuidando de tudo? Então por que eu tava tão nervosa? Porque eu fiquei sem dormir? Porque deu crise de ansiedade? Tipo, é só confiar em Deus. E claro, ter a sensibilidade, fazer o que Ele tá querendo e pedindo pra você, mas
a gente não garante nada. Nada do que... se o Senhor não vigia a casa, não guarda a casa, em vão vigia o sentinela, né? Sim. Não importa os nossos esforços, se não for da vontade de Deus acontecer. Isso não significa que a gente vai lavar nossas mãos e cruzar os braços e não fazer nada. Exatamente. Não, muito pelo contrário. A gente pode sim se doar para aquilo que Deus direcionou, a gente pode se doar, se esforçar, mas com a esperança, sem a dúvida no coração de será que vai dar certo? Será que depende de mim? Não, mas, sabe, essa pressão fica leve. Mesmo que você esteja gastando toda a sua energia física naquilo, por dentro você tem a paz que excede todo entendimento. Porque você sabe que tá garantido. Já é real. Quando Deus fala algo, ai papai, cara, já é real. Você só precisa chegar até lá, mas aquela realidade já existe. O André Fernandes fala muito isso, né? Que quando uma palavra sai da boca de Deus, aquilo já é uma realidade criada. Exatamente. Você só tem que traçar o caminho até aquela realidade. Mas não é uma dúvida se aquilo é real ou não. Infelizmente, você pode chegar a não viver sim, mas o que faz a gente não viver é a dúvida. Às vezes a dúvida no nosso coração nos impede de dar os passos de fé necessários pra gente chegar até ali. Ou até mesmo... acaba desviando a gente no meio do caminho porque a gente quer... Não, pra isso aqui dar certo eu tenho que fazer tal coisa e é tal coisa. A gente quer fazer ser ordinário. A gente quer fazer ser... Não, eu fiz acontecer. Pô, isso me lembra de uma coisa... Meu Deus, eu tô falando muito. Não, isso me lembra de uma coisa que eu tava conversando com um amigo meu. Eu considero que agora eu tô num momento de reaprendizagem. Muitas coisas que eu tinha aprendido há um tempo atrás, no meu início da minha caminhada com Deus, eu me pego hoje em dia reaprendendo muitas coisas, relembrando muitas coisas. E eu tava conversando com um amigo e ele tava com uma certa dificuldade, sabe, de se manter firme. As coisas estavam derrubando ele com muita facilidade e esse amigo em específico acompanha ele desde o início dele. Então, em alguns momentos a gente até se sente meio assim, inútil, sabe? Meu Deus, o que eu faço? Eu não sei como ajudar e tal. E sabe, essa pessoa sempre com essa mesma dificuldade, até que eu me lembrei de uma coisa do meu início. E Deus começou a falar muito no meu coração sobre isso e tal. A gente tava no ônibus, eu tava saindo da igreja, eu liguei pra ele e perguntei, cara, por que tu não veio pra igreja hoje? Aí ele, pô, cara, e começou a falar, pô, cara, não dá pra vir, eu não consegui, cara, eu tô todo errado e tal, estou pecando. Aí começou a falar e eu, Deus, o que eu faço? Eu não sei mais o que falar, perdida. O que pregar, eu não sei o que fazer, porque eu também já estive nessa situação, sabe? E eu fiquei, Deus, o que me ajudou? E eu tentando lembrar, até que eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei da graça, nossa, a graça. Eu lembrei da graça, mas o que ela significa de fato? Às vezes, a gente não quer precisar da graça. Às vezes, a gente quer ser merecedor. Às vezes, a gente quer invalidar ela no sentido de... Deus, eu não mereço isso aqui, então eu não vou tentar nem acessar a sua presença. Não, eu não vou pra igreja, eu não vou ajoelhar e orar porque eu não sou digno. Mas pra que Jesus teria morrido na cruz se fosse sobre merecimento? Nunca foi pra ser sobre merecimento. Só quando você entende essa graça, só quando você se deixa isso te constranger, quando você sente esse amor, essa é a única coisa que te convence do pecado. Essa é a única coisa que te faz você não querer mais viver aquilo e se sentir tão grato que perca, de certa forma, a graça do pecado. Você perde a graça e a graça da graça, entendeu? Enfim, é a única coisa. E eu comecei a lembrar disso, porque eu também me peguei em momentos querendo muito merecer as coisas. Eu também me peguei em momentos de tipo... Pai, mas olha o que eu fiz e tal, e o Senhor já me deu várias chances, e agora? E todas as vezes, a pancada era sempre sobre a graça. Aquela passagem sobre Pedro, Deus, a boa parte da minha vida, ele falou muito comigo, da minha vida com Deus falou muito comigo sobre Pedro. Sempre quando eu tava distante, quando eu tava assim com uma dificuldade, tava mal, tava triste, Deus usava muito Pedro pra falar comigo. E aquela cena
Só que a segunda parte, né, da história de Pedro, porque tem duas partes. Quando Pedro Tem nega várias Jesus... partes. Verdade. Não, dos dois momentos que ele meio que, tipo, dá uma mega vacilada. Pedro era muito sim. vacilão, cara. Pô, Pedro deu mancada. Somos Pedro, às vezes. Somos. Aí, aqui, nega Jesus, né, principalmente sobre o que eu tô falando agora, de tipo, cara, ele nega Jesus, ele faz besteira, e depois Jesus olha pra ele com um olhar de amor e é o constrangimento. Só que o constrangimento de Pedro foi tão grande, que ele chegou a... Ele não quis optar pela graça que ele estava aprendendo durante aqueles 3 anos com Cristo. Ele preferiu fugir. Porque quando você peca, quando você erra, quando você tá fraco, enfim, frustrado, às vezes não é nem o pecado em si, é uma frustração que você vive, você tem 2 opções. Fugir, porque, enfim, tu não se sente digno quando é o pecado, ou frustração, você não sente mais esperança. Ou se jogar nos pés de Deus e reconhecer, usar aquilo pra reconhecer. Mano, Adão se escondeu, cara. É verdade. Vergonha. Verdade, caraca, Adão. Ou reconhecer cara, eu preciso... Realmente, Deus, se não for você, se depender de mim, eu tô ferrada. Se não for você, eu preciso de você, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas só faz, Pai, faz. Me ajuda a crer que o Senhor já está fazendo, mas não me deixe desistir. Quantas orações eu já fiz pra Deus assim, Pai, só não deixe eu desistir. Quando eu orar pedindo pro Senhor desistir de mim, não me ouve. Sim, eu já fiz orações assim. Ai, aí, tipo, Deus, no momento que eu tava assim, cansei. Não, Deus, desiste, Deus, só desiste. Chega, eu tô cansada. Como que tu ainda não parou, cara? Como que... Aí eu, tipo, não, Deus, eu tô cansada. Aí Deus me fazia lembrar das vezes que eu orei e ele disse que... E eu pedindo pra ele não desistir de mim. Eu, tá, mas me ouve agora. E já era. Aí você já se constrange, chora. Muito e, tipo bom. assim, foi, entendeu? Muito bom, cara, Então é isso, cara. Às vezes a gente não quer precisar da graça. Só que a gente vai precisar pro resto da vida. A gente pode usar dela pra se agarrar a ela, pra, enfim, ir mais longe. E ter essa garantia, sabe? Porque a graça é a garantia. Cara, eu ouvi uma vez sobre isso, sobre graça. Eu acho que tu tava junto, mas eu não tenho certeza. Que dizia que... Acho que foi na conferência, mas eu não tenho certeza. Enfim. Que dizia que a graça... Melhor, era uma parábola, né? Uma história. Um menino perguntava para um senhor, o que é graça? Aí o senhor respondia, olha para aquele passarinho. O que ele tá fazendo? Aí o menino olhava para cima da árvore, olhava pro passarinho e falava, tá cantando. Tá em cima da árvore cantando. E aí o senhor falava, então, aquilo ali não é graça. Aí o moleque passava um tempo, o menino, poxa, vem cá, o que é graça? Aí, olha para aquela vaca lá, o que ela tá fazendo? Aí eu olhava pra vaca e falava, poxa, a vaca tá no pasto, comendo grama. Então aquilo ali não é graça. E aí o menino ficava meio assim, tipo, E aí depois ele olhava e falava de novo. Vem cá, o que é graça que o senhor tá falando de passarinho, tá falando de vaca e não responde? E aí aquele senhor, ele falava, olha, quando aquela vaca estiver em cima da árvore cantando, isso é graça. Porque a graça, ela te leva para lugares onde você não conseguiria estar. Sabe, a graça, ela te faz, ela te dá um posicionamento, tipo, as pessoas podem dizer que você não é merecedor, que você não poderia estar ali, que você não, sabe? Mas a graça te coloca ali, mano. Entendeu? É lindo, cara. Nossa, vou usar essa analogia, incrível. Pra mim, a história mais marcante sobre graça é a história do filho pródigo. Nossa. Essa história acaba comigo. Essa aí acaba comigo, a história mano. da minha vida. Complicado. É aquele pai, sabe? Tipo, abrindo mão de todo rancor e ressentimento que ele poderia se apegar a isso, sabe? Ele abre mão, sabe? Esquece da culpa, do que o filho fez, e só abre os braços e foca na alegria de ter aquele filho de volta. Ai, cara. É lindo, mano. É assim que Deus nos olha depois que a gente erra e se arrepende, ou às vezes até mesmo a gente nem se arrependeu ainda, a gente só tá, pai, assim, eu não sei como eu vou prosseguir daqui, se eu vou errar de novo ou não, mas eu tô cansado, eu preciso do seu socorro, e eu quero viver contigo, mas sinceramente eu não consigo mais acreditar que isso é possível. E
É isso, cara. É desse jeito, sabe? Que esse pai olha. Esse pai não fica olhando pro teu passado e julgando se... Não, vou te dar mais uma chance, não. Literalmente, todas as vezes que você acorda, levanta da cama ou não, enfim, você abre os olhos, tem vida. É Deus falando, filho, eu ainda acredito em você. Eu ainda tenho alguma coisa pra fazer na sua vida. Não importa se você é cristão, se você não é cristão. Se você já conhece ele ou não. O fôlego de vida é sempre uma mensagem de Deus pra gente falando isso. Que ainda tem esperança, ainda tem algo que ele quer fazer através da nossa vida. E às vezes, não é nem algo que ele vai fazer através da nossa vida pro outro. Porque às vezes, infelizmente, algumas pessoas só conhecem a Deus nos seus últimos momentos de vida, sabe? Mas ele falando que a sua vida é preciosa. Independente das almas que você vai ganhar pra ele. A sua vida é preciosa e ele ainda quer você. Não significa que depois que a pessoa morre, infelizmente, não vai pro céu, sabe? Não vai salva, Deus não quer mais. Mas significa que essa pessoa tomou a decisão dela. Exatamente. Ela escolheu. E Deus é um pai tão bom que ele deixa as pessoas escolherem. Exatamente. Isso é lindo, né? Eu acho que é o mais lindo da vida em si, sabe? A nossa decisão, mano. Eu lembro que alguém me fez a pergunta em si de... o que você mais quer conseguir pra Deus? Em algum momento da vida alguém me fez essa pergunta e a minha resposta gerou uma chave pra mim, porque eu não sabia que eu ia responder aquilo ali. Foi muito assim, sabe, aleatório. O que você mais quer o quê? O que você mais quer conseguir pra Deus? Conseguir pra Deus. E aí eu ia responder almas, porque, né, é o que a gente quer pra Deus, eu ia ficar, almas. Como assim eu conseguir pra Deus? É tudo de Deus, o que ele quer? Eu ia falar, poxa, as vidas e tal. Só que na hora, eu não sei porquê. Não sei porquê. Né? Na hora, eu falei, cara, eu quero abrir a mente das pessoas. Não quero conseguir um monte de vida pra Jesus. Eu quero abrir a mente delas pra que elas possam escolher. Tipo, eu quero que elas vejam o que eu vi. Pra tomar a decisão com os olhos abertos pra verdade. As escamas caírem. Isso, caramba. As escamas caírem. Uau. As pessoas poderem ter o peso da decisão. O peso que eu tenho todos os dias pra fazer minhas decisões. É esse peso que as pessoas deveriam ter, cara. Porque infelizmente as pessoas escolhem um pecado de boa. Porque elas não entendem que... Eu sei que a Bíblia, ela é cheia de histórias incríveis. Mas desde sempre, uma das histórias que mais impactou na minha vida, desde o meu início, foi a história de Adão e Eva. Gênesis, ponto. Eu sou apaixonada por Gênesis e o que acontece na história de Adão e Eva, pra muitos gera uma certa revolta. Eu já fiquei revoltada várias vezes, principalmente quando eu era criança. Eu ficava assim, caraca, cara, você encontra um no céu, eu dou uma moca nele. É porque a gente já nasce com sim, o povo botando na nossa cabeça. Raiva de Adão e Eva, olha o que eles fizeram, como eles puderam fazer isso. Ninguém tem raiva da serpente, né? Só de Adão e Eva. É verdade, né? É porque a raiva de serpente, de cobra já é instantânea, verdade, entendeu? não. A gente já espera o pior, porque é um bicho que as pessoas costumam ter medo. Esqueci o nome que se dá pra isso. Mas é isso aí, peçonhento. Enfim. Aí, sempre foi uma história que me impactou muito desde o início, por quê? Posso fazer uma pergunta? Com certeza. Qual é a característica que você mais ama em Deus? Ou, tipo, aquilo que mais te impacta em relação a Ele, é o amor dele? Cara, eu acho que perdão. Uau. Perdão, mãe, eu acho. Eu sei que, tipo, esse tipo de coisa não dá pra comparar, porque Deus tem muitas características que, assim, uma não é melhor que a outra, todas são perfeitas, principalmente pelo seu conjunto, né? Mas o que me trouxe até Deus foi perceber que a liberdade, sabe? A liberdade do amor de Deus. Que Deus não é aquele que, tipo, te prende, te obriga. Não, Ele te dá o poder da decisão, da escolha. E Deus, Ele me deixou, como você disse, eu fui criada num lar cristão. Porém, eu só conheci Jesus de verdade aos 17 anos. Demorou, assim, boa parte da minha vida até agora. E eu fui percebendo, sabe, com o tempo que, cara, Deus teve várias e várias situações e momentos que Ele poderia ter me obrigado a escolher ele, sabe? Tipo, eu poderia ter acabado numa situação ruim, vários livramentos que Deus me deu, e essas coisas não me fizeram querer ele. Não me fizeram querer conhecer a ele, mas ele poderia, tipo, talvez deixar o pior acontecer comigo pra eu ficar desesperada, porque eu não conhecia, tipo,
eu não sabia que Deus era bom, eu até falei sobre isso com o Biel. Eu não sabia que Deus era bom, mas eu desde pequena sempre soube que Deus existia. Porque eu tive experiências com Deus que faziam eu olhar assim e falar, não é possível, existe alguma coisa. Esse cara é real, ele já respondeu minhas orações. Só que nem todo mundo que faz coisas boas é bom. Tem gente que faz algumas coisas boas, mas também eu não conhecia esse amor puro, que não tem nenhum pouco de egoísmo, não tem, sabe... Esse amor puro que só Deus tem. E às vezes a gente encontra nas outras pessoas através do amor dele, mas de uma forma muito intensa, assim, sabe? É só através de algo que é de Deus mesmo. E eu quando fui conhecendo ele, vendo que ele poderia ter me obrigado, assim, a, tipo, largar as coisas erradas, a me jogar aos pés dele por situações ruins, ele não fez isso. Ele foi muito paciente comigo, cara. Quantas vezes... Deus era meu maior parceiro. Eu não sabia disso, né? Eu fui perceber isso muito depois, quando as escamas começaram a cair. Mas ele era o meu maior parceiro. Porque quando eu tava ferradona, tipo, meu Deus, meus pais vão descobrir, socorro. Isso é até um pouco polêmico. Tem gente que fica assim, Natália, que é isso? Mas sério, Deus, me ajuda. Mais sério. Eu, tipo, Deus, me ajuda, socorro. O que eu faço pra resolver isso? E eu pedia socorro, fiz até voto que não cumpri. E na época, graças a Deus, Deus é bom. E ele respeitou não, mas entendeu o meu tempo da ignorância. Que eu não conhecia ele de verdade. Eu não conseguia ter esse temor porque eu não conhecia. Eu só sabia que ele era alguma coisa aí. É muito isso. É isso que tinha poder. Deus. Tá vendo? Deus perdoa quem não conhece, mano. Sim, isso é lindo, isso tem um peso diferente quando você já conhece, quando as escamas caem. E ele já me socorreu várias vezes. Várias vezes. Ele poderia talvez fazer, tipo, as coisas serem expostas e tudo mais. E, tipo, por castigo, eu largar as coisas erradas da vida. Por castigo, eu, sabe, começar a seguir ele. Mas não. Foi só o constrangimento do amor dele que me fez querer seguir ele. Só o constrangimento de que... Caramba, eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Se fosse eu no seu lugar, eu já teria dado um basta na minha vida muito antes. Porque foi muita graça, muito perdão, muita paciência, sabe? Tantas coisas que ele fez que eu não era digna, que eu não merecia. E é isso, cara. A graça e o Espírito Santo é o único caminho pra você se convencer do mal e você querer viver pra Cristo. Não tem outro jeito. Mas aí é isso, né? Eu te perguntei o que você mais gostava em Deus e é sobre isso, a questão da liberdade. A liberdade que ele me deu, o amor. Porque o verdadeiro amor é assim, é livre. O verdadeiro amor, você não obriga a pessoa a nada. O verdadeiro amor, você, tipo, dá essa escolha mesmo que te doa muito. E por que a história de Adão e Eva me constrangeu tanto? Eu não lembro através de quem, mas eu acho que através do Vitor Azevedo e algumas reflexões, assim, quando eu entendi o que Deus fez quando ele criou o mundo, eu fiquei, não é possível. Não é possível. Eu fiquei assim, tipo, pegando fogo. Meu Deus, o mundo precisa entender isso. Eu lembro que, tipo, quando eu pensei muito a fundo nisso, foi até conversando com um amigo meu. Que ele era satanista por um tempo. Depois, enfim. Ele era satanista por um tempo, não acreditava em Deus, depois era ateu, ou acreditava que alguma coisa existia. Aí, tipo, depois a gente começou a conversar. Era muito divertido porque ele falava do que ele acreditava, sim, do satanismo, e eu falava de Deus. E era uma coisa, assim, extremamente respeitosa. É maravilhoso. E era conversar uma assim, curiosidade. Tipo assim, eu perguntava minhas curiosidades, sim, ele falava, sim, das deles e tal. E a gente ficava, assim, numa troca absurda. Um debate saudável. Até que uma vez, a gente tava conversando, aí ele se pegou, tipo, muito... Não é que é nervoso, ele tava sentindo uma coisa que não sabia explicar. Ele falou, Natália, para de falar. Eu não sei o que é isso que eu tô sentindo. E ele começou a ficar assim, sabe, meio... Eu não sei explicar, sabe? Eu acredito que é arrepiado. Mas como ele nunca tinha sentido aquilo, foi algo espiritual. Como ele nunca tinha sentido aquilo, porque a fé dele, no caso do satanismo, era um pouco diferente. Não tinha muito a ver com espiritualidade. Tinha um pouco mais a ver com a questão do homem no centro. Eu não sei se tem tipos diferentes, mas eu explorei bastante a fé dele, a forma que ele acreditava e via as coisas. Sim. E a forma que ele me passou é que no satanismo o homem é no centro.
E no caso nosso, né, da nossa fé, Deus é o centro de todas as coisas. E ele começou a falar e tal, e ele, cada um, para de falar, não sei o que tá acontecendo. E o coração dele acelerado e tal. Aí, ele, depois disso, ele teve algumas experiências espirituais, de sentir a presença de Deus e tal. E eu tô tentando lembrar, porque eu entrei nisso, mas tem um motivo. O que eu tava falando, meu Deus? Tu tava... Calma aí, que agora eu tenho que puxar um assunto pro outro também. Senhor Jesus. Tu me fez eu comecei a falar sobre Adão e Eva, sim. Porque eu tava... Isso, quando eu comecei a perceber. Foi numa conversa com ele, falando assim, cara, vamos lá, Deus. Porque às vezes a gente para e pensa, tá, se existe um Deus, por que as coisas estão assim? Por que as coisas estão assim? Tipo, não faz sentido. Olha tudo que tá acontecendo e pá. Fica... Tá, qual é a lógica de ter um Deus e o mundo tá assim? Aí a gente foi numa conversa guiada, por isso que eu tinha ouvido do Vitor Azevedo. Na hora, assim, me veio essa pergunta. Se você fosse Deus, se você fosse alguém soberano, você tá lá sozinho no mundão, não tem nada, não existe nada. Você em um vácuo, assim. O que você faria como Deus? Ele, pô, cara, se eu fosse Deus, eu não criaria o ser humano. Então tá bom, você não criaria o ser humano, então você seria um Deus, tem todo o poder lá na sua mão, só que você não iria fazer absolutamente nada, você não se sentiria sozinho. Aí ele, não que Deus tenha criado o homem porque se sentiu sozinho, gente, vamos lá, mas foi a forma que... Relaxa, valeu. Aí, tipo, você não se sentiria sozinho, pá, você não teria que fazer alguma coisa pra você poder... Ele falou, eu faria isso, faria aquilo. Tá, imagina que isso tá, você faz um monte de coisa, não sei, tipo... todos os eletrônicos, um monte de coisa assim pra se satisfazer, se divertir e tudo mais, mas e aí, você não queria... O que você faria ali? Tá, eu acho que eu criaria uma pessoa assim. Eu criaria um ser, não seria ser humano, mas eu criaria um ser. Cara, essa conversa foi muito boa. Aí eu criaria um ser. Aí eu, beleza. E como seria esse ser? Aí ele falou, mas não teria esse negócio, sabe, de certo e errado, e papai, ele falando... eu criaria um ser e como esse ser pensaria nas coisas? O que esse ser iria saber? Ele falou, pô, eu criaria um ser como eu. Como eu não, né? Porque aí já ia se rebater o fato de não ser o ser humano. Mas sim, eu criaria um ser assim, pra tratar como igual, só pra ter alguém assim pra conversar, trocar uma ideia e pá. Mas esse ser seria livre, poderia fazer o que ele quisesse. Ele poderia fazer qualquer coisa, tipo, criaria mas criou um ser, mas esse ser ia ficar flutuando por aí. Eu não lembro a ordem dessa conversa, mas eu salvei ela. Um dia eu vou reler porque é muito bom. Aí ele ia ficar flutuando por aí e tal. Engraçado que todas as respostas saíram dele. Ele foi falando, tipo, só fazia perguntas, ele ia voando. Aí esse ser ia ficar flutuando pra ele. Não, eu criaria todo mundo assim pra ele, mas dele. E como seria o relacionamento de vocês? Você iria, tipo, impor, colocar na cabeça dele que não, você vai ser meu amigo, você vai conversar comigo e tal. E se esse ser decidisse, como ele seria alguém livre, poderia escolher, se esse ser decidisse que não queria mais conversar com você, ele falou, eu deixaria. Mas e se você visse que, tipo, tem um mundão, isso foi bem mais na frente, um pouco mais avançado, mas se você visse que lá no mundo que você criou, lembrei, você criou um ser, certo? Mas se esse ser não quisesse se relacionar com você, você deixaria ele lá jogado sozinho? Aí ele foi e falou, não, acho que eu criaria 2, então, pra ele ter outra opção, né, pra se relacionar, pra conversar e tudo mais. Eu falei, entendi. E foi fluindo. Aí foi desenrolando e a gente concluiu que... A história da criação aí. Pois é. Aí a gente concluiu que um ser soberano faria isso, claro, saindo de uma cabeça de alguém limitado como a gente. Mas ainda assim a gente consegue concluir porque a gente foi criado dele, cara. Muito dele tá na gente, mesmo que a gente tente expurgar, é a nossa natureza. Ele criou a gente como ele, né? Sim. Como sou. Tipo, não tem outra lógica das coisas seguirem. Tem a lógica humana, mas ela é muito deformada, sabe? A verdade é uma só, ela se manifesta em tudo. Às vezes a gente só não consegue enxergar porque os nossos olhos estão vendados. Aí, enfim, a gente concluiu que, no fim, só pelas falas dele, esse ser, que não seria um ser humano, teria liberdade, poderia escolher se iria se relacionar com ele ou não. E detalhe, eu falava, mas você como alguém soberano, você seria bom ou ruim? Você queria ser bom ou ruim? Porque, se esse ser não quisesse mais falar com você, não tivesse interesse em ser seu amigo, você poderia só
matar ele e criar outro. Sim. Até um te escolher. Aí ele falou, mas aí isso daí seria meio babaca, né? Eu não queria ser assim, eu não seria, assim, imagina. Ele que não se considerava uma pessoa boa, ele mesmo falava isso pra mim, ele queria ser um deus bom, um soberano bom. Sim. Mesmo não se considerando uma pessoa boa e não se esforçando pra isso, segundo palavras dele. Aí, desenrolou e concluímos que também ele criaria outra pessoa. E se essa pessoa não quisesse... Aí digamos que nisso tudo surge um ser. Essa pessoa, esse ser que tu criou, falou, é seu amigo e tal, tem esse conhecimento, só que ele só conhece você. Ele só sabe as coisas que você mostrou pra ele. Essa pessoa saberia tudo o que você sabe? A gente foi conversando sobre isso e tal. Ou você deixaria ele ir descobrindo de acordo com a sua vida? Porque se você um bebê nasce e já sabe de tudo que o pai e a mãe sabem, esse bebê não é livre, ele é aprisionado às coisas que foram enfiadas na cabeça dele. Ele tem que ter o direito de de ir conhecendo. Até porque é divertido você explorar as coisas e ir conhecendo. É parte da graça da vida. Deus, ele não nos privou disso, sabe? Eu já dando spoiler. Enfim. Então, sim, ele deixaria a pessoa ir conhecendo e descobrindo o mundo que ele criou. E aos poucos ele não enfiaria um monte de informação na cabeça. Ele só não daria o mesmo poder que ele tem. Isso ele falou, eu não daria o mesmo poder, porque senão essa pessoa poderia querer me destruir e tudo mais. Mas eu daria, a liberdade dele pensar o que ele quisesse. Beleza, digamos que você tem um relacionamento com esse ser, você conhece ele, só que alguém de fora disso tudo chega e fala mal de você pra esse ser. Fala uma mentira de você pra esse ser. E esse ser decide que não quer mais falar com você. Não quer, mas por conta de uma mentira, né? Nem de uma verdade. E só que pelo fato desse ser ter vindo de você, esse ser começa a viver com base numa mentira. Ele começa a viver enganado. É a venda dos olhos, sabe? Ele começa a viver enganado e foi isso que a serpente fez. A serpente falou algo pra Eva e pra Adão que era uma verdade meio mentira. Toda verdade com um pouco de mentira é mentira. Não existe isso. Verdade é limpa, é pura. Exato. E ela falou algo que, na verdade, gerou dúvida no coração de Eva se Deus era bom. O maior erro, o maior pecado, ao meu ver nisso tudo, é que Eva duvidou se Deus era bom. Ela, na hora olhou e duvidou do caráter de Deus. Ela olhou aquilo e falou, poxa, se Deus ele é egoísta ao ponto de querer reter todo o conhecimento pra ele, eu também posso. Eu também quero. Achou que era por um motivo mau que Deus queria privar ela de comer aquele fruto. Ela duvidou da bondade dele. Como a gente, às vezes, quando alguma coisa não vai como a gente quer, e a gente fica duvidando, sabe? Fica, mas por que Deus permitiu isso? Como se tudo que Deus fizesse não fosse bom. Entendeu? Aí eu fui e falei sobre isso, ele falou... Aí eu falei, aí você, o que você ia fazer? Você ia destruir essas pessoas e criar outras até dar certo? Ou você iria deixar livre lá num canto, deixar viver de qualquer jeito e ficar totalmente fora? Ou você ia tentar mostrar a verdade pra esses seres? Porque, cara, você tem que lembrar que você é soberano. Você não deve satisfação pra essas criaturas que você criou. Você não deve nada. Você pode só largar e deixar o circo pegar fogo e até se divertir com as coisas que estão acontecendo. O que você faria? Você simplesmente faria um milagre e faria esses seres acreditarem na verdade? Obrigariam, introduziria, alguma coisa na cabeça deles? O que você iria fazer? Então, eu acho que ele mesmo foi entendendo, não é burro, muito pelo contrário, ele era uma pessoa muito inteligente, cara. Cara, que conversa. Ele é uma pessoa muito inteligente, fazia poemas incríveis e, era um desafio sempre conversar com ele, porque aquela pessoa que tu olha assim e fala, mano, se for comparar, assim, quem é mais estudado, pá, vai dar ruim, entendeu? Então é algo que só o Espírito Santo pode fazer, entendeu? É uns insights, umas ideias, assim, que só o Espírito Santo faz. Aí eu fui conversando com ele e tal, aí ele mesmo já tinha sacado, eu vou te contar o que Deus fez. A Eva, eu contei da história, né? E falei que o homem se enganou sobre Deus, acreditou no que a serpente falou. E começou a duvidar da bondade de Deus e comeu aquele fruto. Nesse momento que o homem comeu aquele fruto, né? Enfim, ele tomou a decisão dele, que ele queria, na verdade, saber o que Deus sabia significa conhecer o mal também. Ele passou a ter essa raiz de maldade dentro dele. Foi escolha dele. E, mano, a beleza que tem em Deus ter colocado aquela árvore no Jardim do Éden.
É surreal, por isso que eu entrei nisso. Quando eu entendi, porque pra mim, aquilo ali era algo meio duvidoso. Que, como assim? Eu nunca tive muito filtro em relação a isso. De tipo assim, Deus, ó, isso aqui tá estranho. Eu sei que é porque eu não entendo, mas isso aqui tá muito estranho, Deus. Parece errado, eu sei que o Senhor não erra, mas me ajuda a entender isso aqui. Eu ficava assim, tipo, Deus... Eu sou extremamente assim, sim, sabe, aquele questionamento bom. Não um questionamento duvidando de quem Deus é, mas falando, cara, olha a minha incapacidade de entender isso. Não tá entrando, me ajuda a ver. E, cara, o fato de Deus ter colocado aquilo ali foi falar... Eu vou entrar no que o Vitor Azevedo falou. De que Deus, ele é imenso. A realidade dele, o que ele é algo assim imenso. Se você estiver perto de Deus, é impossível você não ser invadido por tudo aquilo. Então, Deus basicamente teve que se esvaziar de si. Ai, papai. Ele teve que se esvaziar de si. Tanto que na Bíblia fala, né, que o cordeiro está morto desde o princípio. O que é esse cordeiro que está morto desde o princípio? Não foi, tipo, no momento que ele matou um animal lá para vestir Adão e Eva. Foi no momento que ele escolheu criar o homem e a mulher. Porque quando ele escolheu criar o homem e a mulher, ele teve que se esvaziar de si para abrir a possibilidade de o mal habitar entre a criatura dele. Tipo assim, ele criou algo e em vez de criar um robô, criar algo que, tipo, pensasse como ele e nunca fosse fazer mal a ninguém nem a si, que seria muito mais fácil, né? Não seria uma bondade. Não seria uma característica boa, um Deus bom. Que foi o que meu próprio amigo percebeu. Que ele nunca faria isso. Ele sendo um homem mau, segundo a fala dele, todos nós, né, temos essa raiz de maldade. E ele falou... Aí, me perdi. Ele foi... Tipo, aí quando eu percebi, sabe, que... Mano, olha o que Deus fez. Ele se esvaziou de si. É como se ele tivesse criado um vácuo, assim, no mundo, porque, tipo... É como se a presença dele tivesse em tudo, sabe? Aquela coisa, aquela imensidão, porque Deus é infinito. Ele criou um vácuo, um espaço para poder existir essa coisa errada, sabe? Para poder dar a... Como é que fala? Para poder dar a opção do homem de escolher outra coisa que não fosse ele. Olha isso. É aí que entra o livre-arbítrio. É a parada mais linda que existe no mundo. Você cria um espaço pra não. Pô, tô te criando aqui, filho, mas se você quiser, você pode me negar. Imagina você ter uma criança, ter um bebê e criar ele, tipo, deixando claro, se você não quiser, você pode virar as costas pra mim e dizer que você não é meu filho, que não foi da minha barriga que você saiu. Foi basicamente isso. Olha a audácia do ser humano, de, tipo, foi criado por ele falar, você nem existe. Tem noção? Eu falei, eu conversando com ele, falando, cara, imagina se um serzinho miserável, algo assim, tipo, infinitamente menor que você, vira pra alguém, tipo, pra você e fala, você não existe, mas foi você que criou ele. O que você faria, cara? Você não ia ficar com raiva, não, né? Querer dizimar aquele ser? Ou ele poderia acreditar, tipo, ser livre do que ele quer, entendeu? Acreditar no que ele quisesse. Aí ele foi, tipo... Aí ele foi entendendo, sabe? E eu também. Eu fiquei, caraca, mano, de onde isso tudo saiu? Que louco. Cara, e é muito lindo. É muito lindo essa liberdade que Deus nos deu. E o que Deus fez em resposta a isso, em resposta à rejeição do homem, ao homem olhar e duvidar da bondade dele, foi correr para resgatar o homem. Desde o início, de certa forma, já estava definido que se o homem escolhesse outra coisa, se o homem se enganasse, se o homem... Porque Deus sabe de tudo, né? Se o homem caísse, Deus já estava prontinho para enviar o filho dele e resgatar o homem. Ele não nos matou, ele não nos desistiu da gente que outro. O cordeiro morto desde o princípio. Ele continua insistindo. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, se você fosse algo soberano assim, você ia ficar correndo atrás de tão pouco? De, tipo assim, o valor que aquela criatura tem foi você que deu. Você que determina se ela tem valor ou não, porque foi você que criou. Você pode fazer uma obra de arte linda e botar fogo. Tipo, não. Ou você pode super exaltar ela. Quando o artista é muito, assim, aclamado, o que ele faz tem valor só pelo fato de ele ser um grande artista. Exatamente. Agora, se esse artista não expor essa obra, não valorizar essa obra, entendeu? Tipo, falar que é lixo, as pessoas podem acreditar. É ele que determina, de certa forma, não são os outros. E Deus é
o ser mais soberano que existe, não tem nada maior que ele. Então foi isso que Deus fez por nós. Ele nos criou, nos deu valor e decidiu lutar pela gente até o fim. Até a gente tomar essa decisão. Esse valor de sangue, mano. Nosso valor eu pago em sangue. É complicado. De verdade. É lindo. Sangue, nossa. Sério, tenso. Mas real, cara, tu falou muito, mano. Eu falei muito. Não é de falar. Mas falou tudo. Falou tudo, real. Real, de verdade. E tudo que eu tinha pra falar, assim, foi indo, sabe? Que eu fiquei tipo, cara, mano, que conversa extraordinária que tu teve com esse menino. Sim. Que Sim. Conversa extraordinária. Glória eu a Deus. queria estar lá olhando, de verdade. Foi pelo WhatsApp. Eu ficava... Engraçado que eu ia botando as coisas assim, eu falava, de onde saiu essa pergunta? Espírito Santo, caraca, tu arrasa. Porque eu me considero até uma pessoa um pouco criativa, porque eu sou meio doida. Mas eu nunca teria capacidade de pensar algo assim. Não era um conhecimento que eu já tinha. Eu tinha uma base, assim, por algo que eu ouvi numa pregação do Vitor, falando sobre isso. Sim. Só que foi desenvolvendo, e foi uma pergunta assim que eu fiz do nada. E quando eu fui ver, ele respondia tudo que tava na Bíblia. Falei, caraca, então... Muito forte, mano. Tem certeza que você não leu? Fazer uma coisa dessa comigo não teria tanta graça. Porque né, eu já conheço. Ele tinha um leve conhecimento, mas era muito leve. Inclusive, uma vez eu contando a história pra ele sobre o filho pródigo, ele não conhecia. Uma história extremamente conhecida. Extremamente conhecida. Entendeu? Então, assim, foi extraordinário. Ao mesmo tempo que eu falava com ele, eu tava sendo ministrada ali. Muita Porque coisa. eu falo que, tipo, quando você tá pregando, falando de alguém sobre Jesus, é como se você estivesse contando uma fofoca, sabe? E você fosse o primeiro a saber. Fofoca não, fofoca ruim não, tá, gente? É tipo, Deus tá falando com você e, tipo, aquela expectativa, meu Deus, eu tô ouvindo antes de todo mundo, deixa eu te contar o que Deus falou comigo. É assim, entendeu? Não sai da gente. Exato, não tem nada pra ministrar pros outros que nós não sejamos ministrados. Pô, geralmente, tipo, quando... no Jade. Como que a gente nem citou o Jade? Nem citou o Jade. Enfim, mas algumas vezes que eu fui chamada pra conduzir um debate no Jade ou pra trazer a palavra e tudo mais, eu ficava assim, meu Deus, agora o que eu vou falar? Aquele nervosismo, né? Nunca me acostumei. Aí, o Jade é uma célula, tá, gente? Que acontecia na minha escola. Isso que eu ia falar. O amigo Isaac, que veio aqui um dia, falou um pouco sobre isso. Geralmente, durante a semana, eles avisavam uma semana antes, né? Era um surto. Eu preferia até que eles tivessem avisado em cima da hora. Porque durante a semana era a semana inteira nervosa, que aquilo ia acontecer. E assim, tá vendo? Então eu acertei em avisar em cima da hora. É verdade, porque senão eu sofria a semana inteira, ia desistir, entendeu? Eu te mandei mensagem várias vezes, cara, eu acho que não vai dar, Ai, entendeu? Jesus. Aí, tipo, tanto que, era a semana inteira, e detalhe, era uma semana de provações, de coisas que eu ia vivendo, experiências, pra chegar lá na pregação e contar. Geralmente, se eu ia falar sobre o perdão, eu vivia algo na semana que eu precisava ser trabalhada no perdão, e além da palavra, eu levava uma experiência. Porque eu chegava, Deus, eu não posso falar sobre uma coisa, porque no Jihad, inclusive, foi muito no meu iniciozinho. Eu tava conhecendo a Deus. E eu ainda tô conhecendo a Deus. A gente é todo dia, né? E eu assim, tipo, meu Deus, eu não tenho nada, sabe, de bom pra falar. E ainda bem que não precisa ser da gente, né? A gente não precisa ter nada de bom da gente pra falar. E eu, Senhor, me fala o que eu vou falar e tal. E, tipo, eu não posso falar sobre uma coisa que eu não vivo. Eu não posso falar sobre uma coisa que eu não esteja aprendendo sobre. Então Deus sempre me trabalhava sobre aquilo. Até chegar no dia e eu, tipo, ler a palavra e contar a experiência. Tipo assim, nossa, como pode? Só Deus. Porque tudo se encaixando e acontecendo. Às vezes era até a própria experiência que acontecia um dia antes. Às vezes era até a própria experiência que acontecia no dia antes. Deus às vezes fazia isso comigo, cara, me ensinando a confiar nele. Eu ficava a semana inteira e nada. Tudo que eu lia, tudo que ele falava comigo, às vezes alguma coisa ele falava comigo, eu falei, meu Deus, é isso que eu vou falar. Ele, não, isso é pra você. Não é tudo que eu falo pra você que é pra falar pros outros. Aprende primeiro. Isso é muito forte. Aí eu, como assim? Tipo, tá, mas o que eu vou falar? Quantas vezes? Aí, tipo, às vezes, cara, teve uma vez que foi, sei lá, 20 minutos antes. Algo assim, muito em cima. E antes eu não fazia ideia do que eu ia falar. E é a dependência. É isso que a gente tem que aprender. A ser dependente. E se foi Deus que botou aquilo na tua mão pra tu fazer, Ele vai garantir. Tu não precisa ficar se estressando. Se você se estressar, é sinal que você precisa, sabe, aprender algo. É até bom quando isso acontece pra revelar algo que precisa ser melhorado em você, entendeu? E é isso, tenho muito que melhorar. Nós temos. E... Bom, tá acabando. Ai, Jesus.
E foi dia rápido de novo, né, cara? Sempre que eu sento aqui, parece que o tempo passa muito Voou, rápido, assim, né? mano. Ai. Acabou que as perguntas que eu queria fazer eu não fiz. E aí? Mas... Acho que Deus conduziu pra outro lado, né? É o que eu falei, cara. Com o Espírito Santo não precisa de script. Exatamente. Deixa que o Espírito Santo carrega, ele leva, ele conduz. Mas... é isso. Bom, pelo desenrolar pelo andar da carruagem, se for como tu tava falando que tu vivia, tudo assim, tipo, avisava uma semana antes, tu vivia tudo pra chegar no dia ali, tu falar sobre aquilo ali que tu viveu, sabe? Acabava que era assim, a próxima semana tu vai viver as coisas que a gente falou aí, ó. Acho que não foi à toa, né? Não foi à Com toa. certeza não. Parando pra pensar agora, não foi à toa. Cada uma das coisas que aconteceram essa semana e das conversas também que eu tive. Teve aquela conversa que a gente teve no fim do culto e ali Deus já começou a me lembrar de coisas. Tecnicamente eu não falei tanto de coisas que eu fiz ou vivi, mas falei de Deus. A gente conversou, né? Desculpa. Eita. A gente conversou, né, sobre Jesus e tal, e sobre a verdade, tudo sobre ele. E isso tudo ele foi trabalhando no meu coração. Agora eu percebendo. Eu fui lembrando de algumas coisas que tinham acontecido que só fortaleceram mais ainda a minha fé e a minha forma de ver as coisas. Porque a gente esquece muito fácil. Muito. A gente esquece muito fácil de quem Deus é. Se a gente não estiver constantemente lembrando, colocando fogo. Às vezes, mesmo a gente fazendo isso, acontece uma situação que tira o nosso chão e a gente age como Pedro. Tipo, não... vou largar tudo isso e vou embora. Age como, acho que foi Elias, né? Que entrou na caverna e ficou desesperado, como se Deus não tivesse livrado ele 1 milhão de vezes. Isso. Como se ele não tivesse vivido maravilhas em Deus e esquecesse que Deus não deu de milagre. Tipo, mas não é possível. Então, Deus tem pra quê, né? Se não é possível, que bom, né? Porque senão seria algo que você tem que fazer. Essa história de Elias me salvou esses dias aí. Ela é tensa. Mas, cara, eu queria que tu falasse bastante com a galera, só que o tempo tá acabando, então eu não posso te dar esse privilégio. Aí o que eu vou fazer? Não vou deixar de você, não vai deixar de falar com a galera. Cara, um resumo assim, ou uma palavra, ou uma frase, ou o que tu acha que define todo esse momento aqui, sabe? O que tu acha que Deus quis falar com o pessoal? Porque, assim, comigo falou muito. Falou muito. Então, cara, eu acho que é uma coisa que você falou no início e isso tá queimando no meu coração até agora. Acho que era Deus já dando um spoiler, assim, sobre o que ia ser. Sobre... Cara, eu quero que as pessoas entendam e vejam o que eu tô vendo. Porque a gente falou muito sobre, sabe, toda aquela lógica sobre como é o reino de Deus, sobre tudo que Deus fez e faz por todos, né? Por mim, né? Por ele, né? Por alguns. Sobre o que Deus deixou disponível para todo mundo viver. E eu acho que é sobre isso, gente. Sobre... se permitam que seus olhos sejam abertos por Deus, como Deus fez com Paulo. Mesmo que, enfim, eu não conheço a Bíblia, eu não sei se Deus é real, mas dá uma chance. Um dia, acabou que eu não contei essa história, eu jurava que ia ser tudo sobre isso, mas um dia eu tive a ousadia de dar uma chance pra Deus. Eu literalmente olhei pra Deus e falei, pô, cara, eu já tentei de tudo e nada deu certo. E eu senti o Espírito Santo falando comigo. Tudo não. Eu nem sabia que era o Espírito Santo. Falta uma coisa. E eu sabia que era ele. Que eu nunca tinha tentado de verdade, sabe? Me entregado de verdade pra ver se aquilo tudo era real e era tão bom assim quanto falava. E tá, eu me joguei. E falei, não. Se isso aqui não der certo, chega. Eu vou tirar minha vida porque eu já tentei. Eu já tentei de tudo, eu tô cansada. Nossa. Eu no auge dos meus 16 anos. Nossa, eu já tinha vivido tanto, né? Só que não. Mas, assim, já tava cansada. E eu dei uma chance. E foi assim, um passinho atrás do outro. Não sei como, na minha imaturidade, eu consegui entender que seria algo que
que seria construído, que eu realmente tinha que tentar, então eu ia ter que ter paciência pra tentar de verdade, pra no fim poder dizer, eu tentei e não deu certo. E, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi os 6 meses mais intensos e absurdos que eu já vivi. Que demorou, assim, uns 6 meses, até uns 6, 5. Até eu levantar a mão e falar, Deus, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Se não for isso, se um dia eu desistir disso, eu sei que não tem mais nada que preste lá fora. Eu não quero mais nada, eu só quero isso. Entendeu? E foi aí que eu descobri que Deus é bom e que era isso que eu queria. Dá uma chance pra Deus. Porque Deus tá dando uma chance pra você todo dia. Ai, amém, amém. Cara, eu vou fazer um corte contigo falando, eu dei uma chance pra Deus. Ai, Jesus. Eu sempre rio da minha cara quando eu faço isso. Quando eu entendi, cara, como o pai é bravo, como assim eu sou pequena comparada a ele. Eu fiquei assim, cara, olha a audácia dela. Cara, como ele não me fulminou nesse momento. Deus, meu Jesus. Bom. Pra encerrar, vamos orar? Pode fazer uma oraçãozinha rápida pra gente encerrar? Uau, posso sim. Papai, muito obrigada. Muito obrigada por essa conversa, muito obrigada por tudo que o Senhor falou com a gente. Pai, toma cada pessoa que vai ouvir esse podcast. Senhor, desde já eu te peço, vem estar tirando as escamas dos olhos, Pai. Pai, vem estar abrindo os corações para ouvir sobre Ti e receber, sabe? Como uma terra boa. Senhor Jesus, tira toda a resistência, Pai. Mostra para essas pessoas a Sua graça, o Seu amor e a Sua paciência, Pai. E que, aos pouquinhos, ao serem contagiadas por isso, essas pessoas queiram viver o mesmo. Que elas percebam que tudo de bom no mundo que há tem origem em Ti. E notem a saudade que cada uma delas tem de casa, da sua presença, mesmo achando que nunca conheceu. Sim, todos nós temos um vazio lá dentro. Que o vazio seja preenchido, Senhor, na vida de cada um que assistir, que ouvir esse podcast. Que a fé das pessoas sejam fortificadas, restauradas, renovadas. É isso que eu te peço, papai, e tenho tudo o que te agradecer. Amém. Amém, Jesus.